Olá, obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de programas com o Dr. Michael Leitman. Olá, Rav Leitman. Olá, Tal. Hoje queremos falar acerca de Sukkot, o significado interno deste feriado. Começamos no programa anterior, começamos a falar que neste feriado recebemos forças que nos ajudam a inverter para o bem. Examinar se estamos em amor aos outros, se nos amamos apenas a nós próprios e como invertemos as coisas a favor dos outros. E tudo está em concordância com esta força que é o Criador, que é amor e doação. E hoje gostaríamos de examinar a Sukkah. Outra Leitman, eu quero acrescentar que o Criador é a força geral da nossa realidade, da nossa natureza. Se examinarmos a natureza e a realidade, está tudo organizado. Está tudo organizado numa única regra, numa única força, que é o Criador, que é amor e doação. E esta é a razão pela qual toda a natureza está construída desta forma. Tal, então, na conversa anterior, começamos a examinar esta profundidade por trás das palavras, coisas que não sabíamos. E é maravilhoso ver quanta profundidade existe. E eu gostaria de perguntar como é que neste feriado podemos sentir estas coisas que menciona, as luzes, esta força da natureza, a natureza. Como é que podemos começar a entrar nisto e a senti-lo? Dr. Lightman, veja. Eu penso que é possível, com algo, saboreá-lo se a pessoa está integrada numa sociedade como a nossa. Podem vir e juntar-se a nós nos feriados, no Sukkot ou no geral, nas nossas refeições, é algo. E então podem saborear um pouco disto. Mas o verdadeiro sabor requer muita preparação, porque está escrito que precisamos de provar e ver que o Criador é bom. Ou seja, esta luz geral que se chama o Criador, a regra desta realidade, podemos ver, saborear, provar, depois de uma preparação, que a pessoa se preparou de uma forma muito especial para um sentido de doação. Tudo na natureza podemos sentir através da verificação de ver se o nosso sentido está em equivalência com aquilo que queremos sentir. O Criador é a força do amor e da doação. Sim, nós temos um pouco desta força do amor aos outros, podemos senti-lo, podemos revelá-lo. E se não temos, está escrito que o Criador está oculto. Ele não está a esconder-se, mas nós somos aquele que o estamos a esconder. Esta força está em todo lado, exceto em nós. Em mim, Michael. Bem, eu não sei acerca de vocês. Em mim eu sei que não tenho a força do amor e da doação, e é por isso que não posso sentir que esta força está à minha volta. Digamos que tenho uma espécie de rádio e não posso passá-lo para esta frequência. E não sei se existe ou não. Tá. É por isto que nós tratamos das relações para revelar isto. Dr. Reitman, sim. Tal como viramos o transmissor do rádio para a mesma transmissão do Criador, amor e doação. Exatamente assim. É por isso que chamamos a sabedoria da Kabbalah a sabedoria da recepção. Não é uma coisa que se faça de uma vez para a pessoa. Precisamos de aprender, sentir cá dentro. Que qualidades temos agora? O que é que precisamos de mudar para alcançar este estado? Mas, basicamente,
Este processo certo é do amor aos outros para o amor ao Criador. Podemos treinar com os outros, com o público, e é por isso que estamos num mundo em que temos o inanimado, vegetativo, animal e humano, e podemos treinar com eles como os tratar corretamente para desenvolver dentro de nós este sentido, sentir esta frequência de que temos uma conexão com o Criador. Tal, há um sentimento especial durante os feriados. Há muitas pessoas que sentem que os feriados estão a aproximar, existe algo, Dr. Whiteman, sim, uma luz geral e fraquinha que se encontra lá, por um lado, mas por outro lado, precisamos de compreender que muitas pessoas esperam, e é por isto que este desejo opera no mundo e de alguma forma tem este brilho. Não é verdadeiramente a luz superior, está muito longe daquilo que a sabedoria da Kabbalah quer dizer por luz superior. Tal, no feriado começamos a falar da Sukkah, que disse que é um símbolo da alma. É muito difícil compreender isto. Como é que podemos entender da Sukkah acerca da nossa alma? Dr. Leitman, a pessoa que está na Sukkah é um representante do desejo. Todos os cantos, o telhado, Sukkah refere-se ao tamanho da alma. A cobertura é uma sarra, a tela, que não queremos receber esta luz para benefício próprio. Precisamos de ter mais sombra do que luz. Mais sombra que luz, certo? Que simboliza que nós queremos ter um pouco, uma pequena quantidade, com exceção daquilo que realmente precisamos, que é essencial para nós, queremos doar, queremos dar. Isto é o que nós precisamos de fazer para alcançar o primeiro nível de semelhança com o Criador. Temos alguns níveis. Tal, portanto, quando falamos acerca da alma, estamos a referir-nos à capacidade de receber esta frequência, estas luzes. Dr. Lightman, a alma é o nosso desejo de receber, que já está organizado através do ambiente e das forças, a preparação. Aparentemente estamos na Sukkah. A alma não é uma Sukkah corpórea que fazemos no nosso quintal, mas ao invés pegamos nos nossos desejos e organizamos-los de uma forma que podemos começar a organizá-los. Portanto, de forma gradual, são para os outros, para o benefício dos outros. E a luz que recebemos cada dia do Sukkot é assim que corrigimos os nossos desejos. Não nós, mas esta luz, esta força corrige os desejos. Mas nós sentimos esta luz que se chama os Pizin, os convidados. É como receber convidados. Abraão, Isaac, Aaron, David. Pegamos nestes 7 convidados, nestas 7 luzes, e cada uma delas corrige, por exemplo, Abraão em oposição a Chesed. Todos os nomes estão em concordância com as partes da alma. É assim que são chamados. É assim que nos corrigimos. Dentro deste feriado, temos refeições, convidados, bênçãos, mas na Sukkah não é permitido fazer nada relacionado com outras correções. Não podemos fazer nada dentro da Sukkah, não podemos sequer beber água. Claro que comer e fazer as bênçãos, beber vinho. Ainda não falamos das 4 partes da alma,
que são Yud-Kei Vav-Kei, o nome do Criador. O Etrog, Lulav, Hadass, Aravá. A sabedoria da Kabbalah explica a razão pela qual temos um Etrog, uma Sidra, porque precisamos do Lulav, do rabo de palmeira. Existem todas estas explicações. E todos estes 4 itens diferentes precisam de ser muito especiais, porque a sua forma representa uma espécie de qualidade da alma. E essa é a razão pela qual temos estes rituais. Precisamos de um etrog, uma sidra, que é muito importante. Etrog, a sidra, é muito importante porque representa o nosso malchut, a base da nossa alma. Precisa de ser perfeito. E, portanto, o etrog, o lolav, o hadass, a ravá, precisam de estar juntos, porque são os 4 níveis, têm que estar unidos e depois fazemos uma bênção, como se atraíssemos uma luz e depois oramos para os 4 cantos do mundo, esquerda, direita, frente, atrás, cima, abaixo. É um tipo de processo que parece muito antigo, mas se abrirmos os escritos do Ari, vemos que são coisas grandiosas, mas a pessoa precisa de o fazer no seu interior. O que ele faz fora é apenas um ritual, mas o que fazemos dentro da nossa alma, estes movimentos, isto é como ele se corrige e como alcança uma alma corrigida. Este é o processo e o objetivo da nossa existência, da nossa vida, até alcançarmos que cada dia de Sukkot, dos 7 dias, se fizermos tudo kosher, ou seja, construímos dentro de nós esta sukkah kosher, recebemos as luzes circundantes, organizamos estas 4 partes da alma e sabemos como fazer a bênção sobre elas, orar em todas as direções dos nossos desejos, esquerda, direita, o desejo de receber, de doar. Então, eventualmente, alcançamos depois, todos os dias na Sukkah, alcançamos a Simchat Torah, a felicidade da Torá. Bem, eu tenho muitas perguntas, diz o Warren, Dr. Lightman, certo, mas tem de compreender. É difícil para mim, numa transmissão de TV, falar de algo tão profundo. Se me permitir começar a desenhar, então. Warren, eu não tenho que lhe permitir, pode fazer o que achar melhor. A questão é quem está a ver. Mas aquilo que eu entendi, aceitar que costumamos construir uma sucá no nosso quintal, para além disso, a pessoa precisa de construir uma sucá no seu coração. Dr. Atman, isso é o mais importante. Tudo o que é externo é apenas um ritual. Rani, o que significa construir a sucá dentro de nós? Dr. Leitman, organizar as suas intenções, os seus desejos, os seus medos, os seus agradecimentos, tudo o que tem dentro de si, organizá-lo de uma forma em que completamente toda a nossa interioridade, com exceção do nosso animal, com exceção de cuidar da nossa existência física, do nosso corpo físico, temos que ter aqui uma separação. Algo que é corpóreo e algo que é espiritual. Precisamos de cuidar do nosso estômago, precisamos de dormir, precisamos de comer, precisamos de ter uma família, todas as coisas corpóreas. Como é normal, como qualquer pessoa. Mas a parte espiritual significa qual é o propósito da minha vida, qual é a essência da minha vida. E então, para alcançar, precisamos de ver o que temos dentro de nós.
que está conectado à alma. A pessoa é basicamente desejos. Desejos corpóreos, desejos animais, como animais, comida, sexo, família, dinheiro, respeito, honra, sabedoria, tudo o que temos no nosso mundo. E depois temos desejos que estão acima deste mundo. Qual é a essência da vida? A quem é que estamos conectados? O que é que acontece conosco depois desta vida? Estamos a viver aqui como um animal ou temos algo mais elevado? A sabedoria da Kabbalah explica-nos, sim, tem que alcançar um nível mais elevado para além da sua existência aqui. Através da sua vida aqui, precisa de alcançar o próximo nível, que é o nível do Criador. Oh, Rani, o que é que isso significa? Dr. Lightman entra nesta qualidade de amor e doação e então vê acima deste mundo toda a realidade e entra em divisões, vê as forças, vê uma realidade eterna, não há tempo, espaço, não há limitações. Está num desenvolvimento tão grande e eterno. Este é o próximo mundo. Mas tudo durante a nossa vida. Ora, nisso eu entendi corretamente, é tudo se desenvolvermos amor e doação. Dr. Lightman, certo? Nós estamos num período que somos capazes, cada um que o queira, podemos recebê-lo aqui e agora. Ora, então desenvolver amor e doação dentro de nós, desenvolver a nossa alma e a espiritualidade dentro de nós. Isso significa construir a Sukkah dentro de nós, do nosso coração. Dr. Lightman, certo? Ora, então como podemos construir esta Sukkah no nosso coração? Dr. Lightman precisa de distinguir muitos desejos em si. Desejos que têm todo o tipo de diferentes conexões entre eles. Recepção e doação, aqui e ali, todos estes desejos são apenas para com os outros, para com o público. Estas qualidades precisam de todas as qualidades, precisam de estar direcionadas para o exterior, não para nós próprios. E então vemos, começamos a examinar, construímos uma espécie de recipiente que é a Sukkah. Na Sukkah temos uma cobertura e os cantos. Portanto, verificamos a nossa relação com os outros e a partir daí construímos um telhado e os cantos da Sukkah no nosso coração. Dr. Lightman, sim, mas... Oran, corrija-me, por favor. Dr. Lightman, você está certo, mas não pode começar a analisá-lo dessa forma. Demora muito tempo a revelar estes desejos. Pode ler um livro depois e verá que como está construído em concordância com aquilo que está escrito nestes livros. O Rani então depois tem uma Sukkah no meu coração. Dr. Edmund, certo? Bem, não é dentro do coração, é como se fosse um revestimento exterior. O Rani, por que a Sukkah está fora de casa? Todo o ano estamos na nossa casa e depois, nesta altura, pedem-nos que saiamos de casa. O que é que isto significa? Doutora, também é uma estrutura que não é permanente. Isto significa que temos que sempre progredir e estar sob uma supervisão superior e para isso precisamos sempre de mudar o nosso nível, o nosso lugar. E esta é a razão pela qual nestes 7 níveis, esta tendência tem estes 7 níveis de Partzuf para Partzuf. Estes são as Sefirot que separam o nosso estado atual do estado a seguir. Sefirot são as correções da alma.
Ora, as correções, os níveis de correção, Dr. Lightman, se o seu desejo for atualizado para a doação, quer mais, como se fosse 7 vezes mais, até alcançar o próximo nível. Ora, então passar do desejo de receber para o desejo de doar aos outros. Certo? E então cada vez mais e mais doação. Ora, então é como se estivéssemos a evoluir na direção do amor e doação durante estes 7 dias. Doutor Altman, certo? Ora, disse no início que toda a natureza há uma força que conecta tudo, que é doação, amor. Isto é como chamamos ao Criador, a força geral, esta esfera geral. Temos de construir esta sukkah na natureza, tudo feito de forma natural, mas precisamos de uma cobertura. Porque não queremos receber do Criador a sua doação para o nosso benefício. Não queremos tirar partido do que recebemos dele. Queremos que a força dele, que é muito especial, tal, pode entrar apenas um pouquinho de luz através do telhado. Dr. Lightman, ou seja, a cobertura é basicamente a nossa atitude. Representa a nossa atitude, a nossa relação, que queremos receber esta luz para nos corrigirmos e não para ter benefício próprio. Ora, o que é a luz que queremos receber? Dr. Lightman, a abundância. Claro que depende de como a recebemos. Nós queremos receber esta abundância para nos corrigirmos. Queremos recebê-la para doar aos outros, porque estamos corrigidos. Se recebermos mais, podemos dar mais. Ora, esta luz, se a recebermos antes de mais para nos corrigirmos a nós próprios, nós falamos acerca disto. Ao longo do ano, vemos que esta luz vinha para nos mostrar que somos ímpios. E depois é para determinarmos que o Criador é bom em Rosh Hashanah. E depois, nos 10 dias de arrependimento, usamos-lo para separar Malchut e Binah, a doação e o desejo de receber. O rei vai voltar ao Vav, Teshuvah, e agora alcançamos o Sukkot. E em todos os 7 dias de Sukkot recebemos a luz, mas agora corrige-nos para doar, doar para doar. E depois disso, todas estas correções, celebramos Simchat Torah, a felicidade da Torá. Usamos esta força da Torá e elevamos ao nível do justo. Disse que o justo precisa de muito pouco. Isto é o que representa a cobertura. Dr. Lohan, mas eu não quero apenas um pouquinho, quero tudo, amor, forças. O que é que quer dizer que apenas uma quantidade pequena é necessária? Dr. Leitner, tem que voltar ao Criador. Sukkot é apenas o início, tem muito mais situações em que precisa de colocar um esforço, precisa de trabalhar no duro. Depois do Sukkot tem Simchat Torah, e depois de Simchat Torah tem Hanukkah. Hanukkah é o feriado da luz, em que nos corrigimos totalmente para doar. Representa que estamos totalmente em doação, não temos nada do desejo de receber. Não podemos usar as velas, apenas olhar para elas, observá-las. Estas velas são sagradas, doação. E depois temos grandes correções e temos Purim, que é Purim. Em Purim dizemos que não podemos fazer nada nos nossos desejos, que são maus, todos egoístas. Em Purim tudo é corrigido, tudo. Podemos comer, beber e tudo vai ser em doação. Tudo vai correr bem.
Orhan, por rima eu gosto, mas temos apenas mais um minuto. Talvez possamos aprender o que fizemos hoje. O que quer dizer que essa sucá que construímos fora de nossa casa, que precisamos de construir uma sucá no nosso coração. O que é que isso significa? Dr. Lightman, significa fazer condições do que o nosso desejo seja corrigido através da luz circundante. Orhan, traduza, por favor. Dr. Lightman, construir condições de que todos os nossos desejos e intenções sejam organizados para o benefício dos outros. Orhan, muito interessante, Dr. Lightman, mas o nosso tempo está quase a terminar. Dr. Lightman, depois disto temos os convidados e mais e mais. Orhan, o que é que são os convidados que nós convidamos para a nossa sucá? Dr. Lightman, temos que os convidar estas luzes que corrigem a pessoa. Bem, vamos deixar isto para um programa diferente. Muito obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Tal, obrigada por terem estado connosco. Vamos corrigir o nosso coração para o amor e construir a sucá. Tudo do melhor.